Prestes a completar 50 anos desde a sua fundação, a Itaipu Binacional tem uma nova gestão. Uma gestão comprometida com o cuidado com as pessoas e que acaba de ampliar o território de atuação da empresa para todo o estado do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Para atuar neste amplo território, foi criado o programa Itaipu Mais que Energia. A iniciativa engloba diversas ações sociais e ambientais, que antes estavam restritas à região em torno do reservatório. E que agora vão chegar a 434 municípios, que somam 11 milhões de pessoas e 200 mil quilômetros quadrados de área. São ações alinhadas com a missão da empresa de promover o desenvolvimento territorial com atenção especial às pessoas e ao meio ambiente. E que contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. O programa Itaipu Mais que Energia é formado por ações de educação ambiental, gestão por bacias hidrográficas, desenvolvimento rural sustentável, plantas medicinais, sustentabilidade das comunidades indígenas, aquicultura e piscicultura sustentável, saneamento ambiental, gestão de resíduos sólidos, conservação e restauração da biodiversidade, responsabilidade social, pesquisa e extensão universitária, desenvolvimento cultural, turismo sustentável. Itaipu Mais que Energia. Uma nova Itaipu, a serviço de um Brasil mais humano e sustentável. Bom dia a todos. Que privilégio podermos estar aqui nessa manhã para aprendermos mais daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que é servir, né? E vai ser um tempo bem especial, tenho certeza. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que se estamos aqui é porque o Senhor nos colocou neste tempo e neste lugar para fazermos diferença com aquilo que temos em nossas mãos. Abençoa essa manhã para que nós possamos realmente entender aquilo que o Senhor tem para o nosso coração e a partir de nós podemos levar para as nossas igrejas e sermos instrumentos de transformação de vidas, Pai. Muito obrigada por este tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para mim é um privilégio estar aqui. Meu nome é Marta Cristina Ferreira Zimmermann Bueno de Moraes. Fizeram uma síncope ali do meu nome, porque não cabe tudo, né? Sempre precisa de 2 linhas. Imagine quando eu era pequena, era só Marta Cristina Ferreira Zimmermann, daí casei e ganhei o Bueno de Moraes. Mas eu tenho o privilégio de ser diretora executiva da ABASC, Associação Batista de Ação Social, é o braço da ação social da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Hoje nós trabalhamos com mais de 900 crianças e adolescentes na região metropolitana de Curitiba e temos 8 bases, né? Mas não foi sempre assim, nós começamos com um projeto, né? E a palavra de Deus diz que é para a gente se alegrar com o começo das coisas pequenas, porque Deus se alegra quando a gente começa a medir. Eu estava lendo ali o texto hoje, né, que está em Zacarias 4:10. Olha só que legal, ó. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. O Senhor se alegra a ver o prumo na nossa mão. Que legal, né? Que gostoso. Às vezes a gente tem algum receio de como começar. E nós começamos com uma creche pequenininha, há 28 anos. E depois, antes da pandemia, tivemos que fechar essa creche. E a partir dali, nós já tínhamos alguns projetos. E a partir dali as coisas explodiram. De 70 crianças, nós estamos com 900 crianças e adolescentes hoje. Com um projeto de geração de renda para mulheres, com um projeto de Polotec para jovens e adolescentes, de tecnologia, com projetos de capacitação, de formação de profissionais. Então, nós temos vários projetos. E porque Deus foi colocando na mão de pessoas, né? As pessoas começaram a olhar para as mãos, o que eu tenho nas minhas mãos? E começaram a ver que cada um tinha alguma coisa nas mãos que podia ceder. Então, eu quero incentivar vocês, né, e que hoje também com os nossos palestrantes aqui, vocês também sintam-se desafiados e animados
a fazer diferença, né? Nosso mote lá é o abundantemente além de Deus. Quanto mais a gente faz, mais o Senhor nos dá, né? E a BASC tem também, né, o objetivo de amar, servir e, a partir disso, transformar o seu entorno, que esse é o objetivo da igreja. Amém? Queria convidar, então, os nossos... Marília... Hã? Ah, Marília? Então tá, então vamos só... Guardar um pouquinho. Vou continuar falando, então. Né? Nós temos lá 4 áreas de atuação. Tá? A primeira área é ação social, onde nós fazemos a porta de entrada das pessoas. Né? Elas chegam na igreja sem saber, geralmente buscando uma cesta básica, não sei se é assim no ambiente de vocês, né? E a gente, a partir dali, as incentiva a serem inseridas em algum projeto. Depois, educação e trabalho, esportes e cultura e saúde e meio ambiente. Então, são as 4 áreas onde nós trabalhamos hoje com 32 projetos sociais. E tem sido um desafio e uma bênção, né? Algo que começou tão pequenininho lá atrás, né? A gente vê como Deus vai, né, aumentando. E me perguntaram assim, nossa, como é que vocês conseguem fazer tudo isso? Eu não sei, não fico pensando muito, né? Porque o Senhor vai abrindo as portas e vai nos dando oportunidades. As pessoas vão aparecendo, vão surgindo, a gente vai dando oportunidade também de que cada um possa desenvolver o seu dom, o seu talento naquele espaço. Certo? Uma das coisas que uma das comunidades que nós estamos trabalhando lá, Parolim, bairro Parolim, acho que o Maurício conhece, né? É um dos bairros de maior vulnerabilidade de Curitiba, onde nós temos muito problema de violência, né? A nossa base, ela fica na frente da Casa dos Artistas, né? Onde fica o maior número de pessoas ali se drogando o dia inteiro, né? E ali nós colocamos, a igreja fez um campus, e ali nós temos a nossa igreja, e junto nós temos o Espaço Abasc. E neste local nós temos hoje 15 projetos sociais. Brota Criança, né? A gente brinca que brota criança, e também famílias, mulheres, né? Ali a comunidade, a forma de trabalho deles é com catadores, né, de recicláveis. Nós temos mulheres que saíram dessa situação e hoje são costureiras. Inclusive fizeram a minha roupinha. Estou aqui, né, fazendo a propaganda aqui, mas elas hoje conseguem fazer 50 peças por dia, porque aprenderam a costurar, e nós temos lá o Camaleão, que é um projeto de costura. Temos lá também um projeto de cabeleireiro, manicure, pet escola com banho e tosa, não esqueci mais nada, acho que, né, temos projeto com crianças, idosos, então podemos fazer diferença ali, né? O que a gente quer mostrar com isso? Que quando você se aproxima do Senhor, todas as demais coisas são acrescentadas, né? Esse é o nosso objetivo. Uma das coisas que nós implantamos foi a capelania social e as células sociais. Então, ninguém passa por nós sem ter aquele conhecimento do Senhor. O pastor Antônio Lopes, nosso ministro de missões, falecido na época da pandemia, ele dizia assim, ação social é a porta de entrada de missões. E a gente sabe que é isso mesmo, né? Você, às vezes, vai lá, não consegue, mas se você chega lá, vai agradar o cachorrinho, já deixa entrar, leva um remédio, né? Vai à veterinária cuidar, acaba conseguindo entrar naquela casa. Tanto é que a nossa veterinária é a única que consegue entrar com um carro dentro, que os traficantes deixam entrar, porque ela é a médica do cachorrinho, né? E ela pode entrar. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas esse projeto, será que vai? Mas Deus usa o que a gente tem nas mãos. Não é verdade? O Parolim era um bairro que vivia com enchentes. Em 2023, não tivemos enchentes no Parolim, porque houve um movimento, né, a partir da igreja, com o poder público, de limpeza daquele lugar. Então, nós tivemos a alegria de, o ano passado, não termos enchente ali. Né? Isso é muito bom, porque a gente viu a relevância, né, que é o nosso tema hoje, a relevância e a importância da ação social. Ah, muito obrigada, gente. Eu quero chamar, então, a Maria. Pois não, irmão? Só um CNPJ, sim. Não.
É outro. A igreja criou uma associação, né, para poder conversar a partir dos portões da igreja, né? Para você trabalhar com crianças e projetos sociais, você tem que ter. Então, a BASC é inscrita em todos os conselhos. Sim, tem que ter o CNPJ, tá? Se vocês quiserem, depois, só entrar no site lá, nós temos o nosso estatuto, tudo que a gente tem está à disposição, podem usar, se precisarem, a gente está à disposição. A BASC é @BASC, isso mesmo. Tá bom? Vou chamar, então, a Marília, chamar o Maurício, para comporem a mesa. A Marília é de Pernambuco, tá, Marília? Isso mesmo, né? Advogada, especialista em gestão de organizações da sociedade civil. É ministra da Transformação Social da Igreja Batista da Capunga. É gestora do Casa Capunga da Cidadania, que é o Instituto da Igreja, né? Uma OSC, né? Responsável pela captação de recursos da Visão Mundial Brasil para projetos sociais em Recife. Faz parte do Comitê de Desenvolvimento do PEP Network. Tá? Então, vou dar uma salva de palmas para a Marília aqui, seja bem-vinda. Maurício Cunha, né? É o diretor do Child Fund, quase 30 anos de experiência em atuação em organizações internacionais e nacionais, bem como no governo do Brasil. É doutorando em políticas públicas pela UFPR, foi secretário nacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, participou do Conselho Nacional de Assistência Social e do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. E autor do livro, né? O Reino de Deus e a Transformação Social. Uma salva de palmas, né, para o Maurício. A irmã Marta me adiantou que ela é pontual. Uma das primeiras coisas, quando eu conheci ela pessoalmente, eu conheci de zap, né, durante esse tempo que eu estava em Recife, ela, eu sou professora, eu sou pontual, então ela me disse que eu tenho 40 minutos, então vocês fiquem aí me ajudando nisso. Acho que ela já me apresentou muito bem, na realidade eu posso complementar que eu sou vocacionada por Jesus, eu faço isso há 11 anos, eu recebi um chamado missionário da parte do Senhor, eu comecei primeiro advogando em direito civil, direito de família, e quando eu aceitei então, esse chamado, eu entendi que o terceiro setor se apresentaria como uma via bastante útil para promover ideais de justiça, principalmente de justiça social. Então, eu comecei a enveredar no terceiro setor, que é o setor responsável pelas organizações sem fins lucrativos, e cá estou eu, há 11 anos, trabalhando com projetos sociais vinculados à igreja, agências missionárias ou organizações da sociedade civil. Então, sem mais demoras, meus irmãos, agradecer a CBB, né, agradecer a presença de todos vocês. É um desafio falar sobre esse tema, né? Você pergunta, mas como, se você trabalha nisso há tanto tempo, parece ser um tema tão repetido, né, nos nossos corredores, nos nossos arraiais, falar de ação social. O nosso tema é amplo, né, a importância da ação social na sociedade, mas, ao mesmo tempo, profundo. E, justamente por ser um tema repetido, é um desafio. É justamente ao contrário, né? Trazer algo novo nesse cenário hoje aqui que é um desafio e um privilégio, porque eu trago vou tentar trazer esse algo novo em um cenário pós-pandêmico. Então, é um privilégio estar com muitas mentes pensantes hoje aqui para analisar esse tema, colocando a pandemia também como um traço da nossa análise, e eu quero que vocês me ajudem a fazer isso. Durante um tempo, lá para 2021, 2020, nós dizíamos o quê? Que iríamos viver o novo normal. Pois bem, o novo normal chegou. Será que ele chegou mesmo? Vocês vivem o novo normal que vocês diziam, que vocês achavam que viveriam? Esse novo normal, em alguma maneira, afetou o seu compromisso com a igreja, o seu serviço cristão? Que novo normal é esse, né? Como é que a gente pode analisar isso? Eu queria só conhecer um pouquinho do meu público. Quantos aqui trabalham diretamente em um projeto social? Alguém que trabalha com políticas públicas? O senhor? Não. Não, políticas públicas. Alguém que é responsável por esse setor na igreja? Ok. Voluntários? Voluntários. Temos um público bem... Ok. Ok, então... Falar da importância da ação social, meus irmãos, não é falar apenas da importância da ação social na igreja, né? Nosso tema é a importância da ação social para a sociedade. E é claro que falar daquilo que nos move, por si só,
seria suficiente para falar da relevância desse tema, porque a compaixão movia Cristo Jesus, né? E por si só isso, já esse mandato de obediência, né, de atos de compaixão, de misericórdia, de justiça e de amor ao próximo, já colocaria diante de nós a importância desse tema. Será que seria um romantismo nosso pensar que a ação social também é muito importante no meio não cristão? Também é tão discutido no meio não cristão que não é movido por aquilo que nos move? Em que se expressa essa importância em um cenário não religioso? Para além dos arraiais cristãos, em um cenário não religioso. Será que realmente a ação social é importante para a sociedade? Ou será que isso é um tema religioso de Assembleia de Convenção Batista Brasileira? Eu vou dividir, então, essa exposição em duas partes. Na primeira parte, eu vou tentar trazer alguns dados estatísticos de 2023, mostrando como a ação social impacta a nossa sociedade não religiosa. E em 20 minutos, Marta, em 20 minutos. E na segunda parte, nos meus outros 20 minutos, eu busquei fazer um compêndio das perguntas mais frequentes que eu escuto. Nesses 11 anos, aí não são 30 anos, mas nesses 11 anos, seja nos corredores, nas igrejas, nas lives, algumas perguntas se repetem, né? E eu não vou trazer aqui as respostas como sendo as respostas únicas e acertadas, mas elas refletem a minha opinião, não refletem necessariamente a opinião, inclusive, dos lugares onde eu sou vinculada, onde eu trabalho, mas é aquilo que eu tenho julgado por Deus discernido de dar direcionamento às pessoas quando me perguntam. Então, vamos lá para o primeiro slide. Nós temos a apresentação. O que a gente vai ver aí em estatística são números relacionados... Está aqui, né? Tá. São números relacionados ao terceiro setor, a projetos estruturados, né? São projetos sociais que compõem OSCs, que é o que antigamente chamávamos de ONGs. São projetos sociais estruturados, planejados, permanentes e contínuos, que têm lá a sua inscrição, e que, por isso mesmo, conseguem pontuar em estatísticas como essas que eu vou trazer, né, do IPEA, do IBGE. Isso não retira a importância de ações sociais isoladas. O que são ações sociais? São aquilo que acontece em um decurso de tempo rápido, né? Começa, desenvolve e acaba ali mesmo. Uma entrega de cesta básica, uma oferta de um benefício social, uma assistência que você vai dar no momento. Isso é uma ação social. Inclusive, eu tenho certeza que, enquanto denominação, a gente faz muito mais do que a gente pensa. Se a gente fosse realmente contabilizar o que a gente faz em viagens missionárias, o tanto de atendimento humanitário que a gente faz, projetos de impacto, mas a gente não registra. E a gente não agrupa, a gente não registra, a gente não agrupa esse registro, e às vezes a gente pode ocorrer o engano de a gente chegar numa assembleia como essa, de achar que o que a gente faz é aquilo que missões mundiais ou nacionais vai estar ali falando, do que alguém vai falar em um painel. Tenho certeza que, se cada um de vocês fosse aqui registrar e contabilizar aquilo que faz de ação social, e de projeto também, mas de ação, a gente teria um número bem mais expressivo. Mas esses números aí que eu vou passar, eles refletem o impacto do terceiro setor no Brasil, por assim dizer, das OSCs, né, das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Então, eu trouxe alguns números para revelar o impacto desse terceiro setor na economia. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, em dados do IPEA de maio de 2023, o terceiro setor compõe 4,27% do PIB brasileiro. Se isso significa 220 bilhões de reais que são movidos pelo terceiro setor. E isso é um número muito alto. Então, eu trouxe alguns outros números só de comparativa para vocês perceberem quanto é que esse número é alto. A agricultura perfaz 4,57%. E a gente ouve muito mais falar do agronegócio, de guerras fiscais ligados à agricultura do que exatamente ao terceiro setor. E veja que a diferença de percentual não é tão grande. A agricultura com 4,57%, o terceiro setor com 4,27%. O terceiro setor gera 4,7 milhões de empregos. Hoje, somos 4,7 milhões de empregos gerados pelo terceiro setor no Brasil, dados de 2023. E isso é um impacto tremendo em nossa economia. A agricultura gera, por exemplo, 28 milhões. E aí você vê a diferença, né? Um percentual tão próximo, mas com a diferença gritante em percentuais de empregos gerados. Por que isso?
Por quê? Primeiro que muitas estatísticas relacionadas à agricultura acabam abarcando o agronegócio, que também são alguns empregos ligados à indústria, mas à indústria da agropecuária. Então, acaba aumentando um pouco, pontuando um pouco mais na geração de emprego, mas essa discrepância se deve principalmente por aquilo que é um traço clássico em projetos sociais, que é a grande presença de trabalho voluntário. Então, eles não pontuam as estatísticas de empregos, eles são voluntários. Porque falar de ação social é falar de trabalho voluntário. Então, a força voluntária no Brasil move 4,27% do PIB brasileiro. E isso é um dado muito importante. Eu queria passar 2 slides. Passa 2, por favor. Outro. Isso. Eu acho que está embaçado. Então, eu vou ajudar vocês aqui. É o percentual de voluntários ativos atualmente. Né? Hoje, segundo pesquisas, hoje de 2021, do Datafolha e da IDES, 34% da população se declarou ativa voluntariamente em projetos sociais. 12%, ou seja, 20 milhões de pessoas, realizam trabalho voluntário com frequência definida. Essa frequência é uma vez na semana, 4 a 6 vezes por mês. 22%, ou seja, 37 milhões, dizem que fazem trabalho voluntário, mas sem frequência definida. É aquela famosa escala. Vocês conhecem, né? Eu cumpro uma escala. Quando eu posso, é uma vez no mês, quando dá, eu vou lá e ajudo o pessoal do projeto que eu tenho afinidade. Isso é uma evolução muito grande. Em 2011, que é aquela barra roxinha mais escura ali, 73% das pessoas disseram que nunca fizeram trabalho voluntário ligado a projetos sociais. E veja essa curva de importância. Chega em 2021, 10 anos depois, e agora 34% faz e apenas 11% dizem que não fazem. Então, você vê que no coração do brasileiro existe essa curva de importância a esse setor. Então, sim, nós podemos falar que o terceiro setor tem representado a importância individualmente na vida do brasileiro, naquilo que engaja o brasileiro a servir. Vem crescendo, né, esse serviço. Mas eu trago também um dado. Esse voluntário ele tem um tempo de média útil aí de 1 ano. Então, nós temos 12%, 20 milhões, que tem uma frequência de 1 vez por semana, sendo voluntário no seu projeto. Ok. Mas ele geralmente vai durar 1 ano. Porque as circunstâncias de vida dele vai mudar, questões familiares vão acontecer e ele não vai poder ter mais aquela disponibilidade de tempo por uma questão ou outra. O que significa que esse voluntariado vai sempre se renovando. No outro ano, a organização social vai ter um desafio, então, de ter novos voluntários. E esses novos voluntários, aí, desses 70%, basicamente, que precisam ser engajados. Né? Então, há uma sazonalidade muito grande do trabalho voluntário e, ainda assim, o terceiro setor move 4,27% do PIB brasileiro, mesmo com essa sazonalidade. Para a agropecuária, pode voltar 2 slides, para a agropecuária movimentar 57, ela tem 28 milhões de empregos ligados a ela. E para o terceiro setor movimentar 4,27, ele tem 4,7 milhões de empregos e todo um restante de milhões de voluntários não contabilizados. Segundo o dado do IDES, 50 milhões de voluntários. Isso representa um índice que é sazonal e que consegue manter isso aí da economia. É um traço gigante de importância para o perfil econômico. O outro dado é que 84% das pessoas doaram em 2022. Isso foi do IPEA de 2022. E é um engajamento crescente do brasileiro em doação. Se a gente for segmentar por religião, os dados que a gente tem é que os espíritas doam mais, representando aí quase 49% da força doadora em ação social. Em segundo lugar, nós temos os católicos com 39%. Os católicos com 39%, e em terceiro aparecem nós, os evangélicos, empatados com os que se declaram sem religião, com 35% das doações para ações sociais. Esses são os dados. Pode passar. Pode passar. Não, o outro. Isso, pronto. Hoje, são registradas, hoje em 2023, né? Maio de 2023, estavam registradas 815.100
676 OSCs, Organizações da Sociedade Civil, no Brasil. Mais de 80% são associações, 17,4% organizações religiosas, 1,5% fundações. Por que eu discriminei esse percentual? Eu quis destacar missões nacionais aqui. A Junta de Missões Nacionais compõe e pontua essa estatística de 17,4%, sendo as organizações religiosas as organizações que conseguem atingir um pico de 100 anos de existência, como, inclusive, é a nossa organização. 48,9%, esse aqui é um dado muito importante, 48,9% dessas organizações foram criadas após 2001. E tem uma estatística da GIF do ano passado que fala que o tempo de vida útil de uma organização é 17,6 anos. Se quase metade das organizações que nós temos foram criadas depois de 2001, elas têm o que aí? 22 anos. Se os dados da GIF estiverem certos, que estão, a gente poderia fazer uma leitura que essas organizações podem estar em via de encerrar suas atividades. Porque se no Brasil a gente tem, em média, um ciclo de vida útil de uma organização da sociedade civil de 17,6 anos, e mais da metade tem 23, talvez esses 48,9% estejam enfrentando sérios crises e períodos de reflexão sobre encerrar ou não suas atividades. E isso é um dado alarmante, né? Outro dado é que das organizações criadas a partir de 1901, só um terço delas não conseguiu bater o centenário, né? E a gente tem um dado também, pode passar dois na frente, o próximo. Não, pode voltar agora. 90% das organizações na pandemia, elas suspenderam ou interromperam suas atividades. Eu não tenho uma estatística, não sei se o irmão Maurício teria, de quantas fecharam suas atividades, mas muitas continuam com uma redução drástica das suas atividades. Muitas continuam só com o seu CNPJ aberto, movimentando campanhas sociais, benefícios sociais, e não mais aqueles projetos estruturados que tinham antes, fazendo suas atas de assembleia e discutindo se vão ou não encerrar as suas atividades. 70% do investimento no terceiro setor caiu na pandemia. E você pergunta, mas Marília, eu vi tanta reportagem, tantas empresas que nunca doando. Isso aconteceu especialmente nos primeiros 3 meses de pandemia, março, abril e maio. A gente teve realmente algumas pesquisas da IDES apontando esse envolvimento do empresariado, que nunca havia se envolvido em doação. Mas esse número depois voltou a cair, esse número não permanece, mas o impacto ficou, principalmente porque, como a gente já viu aqui, quem move isso tudo é o voluntariado. A gente estava em período de isolamento social, então foi bem difícil essa manutenção e a gente ainda colhe o novo normal para o terceiro setor. De muitos amigos que eu conversei na época, seria um normal de reestruturação. Seria um normal de aquele voluntário que deixou de ir pelo isolamento social, mas não voltou mais. Quantos vivem isso aqui? O voluntário que deixou de ser na pandemia, você vive isso, né? Então, a gente vive um cenário no terceiro setor hoje, por isso que eu falei assim, o tema é desafiador justamente por ser tão repetido, e o tema é desafiador por ser um cenário pós-pandemia, e eu não poder deixar de falar isso tudo assim, com o coração realmente, de olhar assim, para cada um de vocês hoje e dizer assim, eu falo para você, não é para o seu pastor, meu irmão, e minha irmã que está aqui. E tudo bem que você está aqui, estou escutando, eu vou passar esse dado para o meu pastor, eu vou passar esse dado para o meu líder, amém por isso. Mas é você que chegou aqui, você que sentou, então é com você. Você é o líder de amanhã, você ainda hoje, algo pode fazer sentido para você e você pode iniciar um grande movimento. Amém? Então, esse dado é para você, isso é para nós. Nós precisamos aqui pensar muito sobre tudo isso. Se você chegou até aqui, nós temos vários painéis, gente muito boa falando. E se você chegou aqui hoje, é para isso fazer um sentido maior na sua vida. Pode passar. E aí eu chego nas perguntas frequentes, que é a segunda parte da exposição, né?
talvez por eu ser advogada, muitas das perguntas que chegam até a mim sempre tangenciam questões jurídicas, né? E há um medo muito grande com o desconhecido, com questões jurídicas, questões burocráticas. Isso acaba representando um peso a mais, especialmente para aqueles que querem fazer projetos estruturados e não apenas ações sociais. Então, vocês vão ver esse traço aí um pouco da carga jurídica, por assim dizer, um pouco nessas perguntas. Mas uma coisa que eu escutava muito, eu trabalhei 3 anos em missões nacionais, trabalhei com o Rani, trabalhei com o Lisete, que está aqui, que bom que vocês estão aqui. Quero registrar a presença do meu pastor, o pastor Marcos e Soraya, também da minha igreja aqui também. Obrigada, pastor. Eu trabalhei 3 anos em missões nacionais e a gente viaja muito, né? A gente conhece muita gente, é muito pastor, muita liderança e assim, especialmente durante esse tempo que eu trabalhei em missões nacionais, sem dúvida, a pergunta que eu escutava sempre queremos ter um projeto social, por onde começar? É assim, qualquer viagem tem essa pergunta. E tinha o complemento. Tenho receio da igreja focar mais esforços na ação social e ter poucos voluntários para a área do ensino e discipulado. Ou seja, o receio legítimo do pastor, ele já tem problema com o voluntariado, ele vai abrir uma nova frente na sua igreja, e será que isso aí não vai acabar ocasionando déficit na outra área? E durante algum tempo, eu respondia para essas pessoas que por onde começar seria ele escolher ou ela escolher a área de atuação. Pelo menos de forma ampla, assistência social, saúde, educação. Às vezes eu perguntava qual que era a necessidade do bairro, se já existia algo na igreja, e sempre dizia que isso ia demandar um pouco mais de conversa e tal. E mesmo quando eu respondia por onde começar, e o pastor respondia de pronto, já a área que ele queria começar, por exemplo, fome, eu quero combate à fome. E ele virava para mim na mesma hora e fazia, tá, mas por onde começar? Parecia que aquela resposta não tinha sido suficiente. Então, algumas vezes eu entendi que ele queria uma instrumentalidade melhor de como exatamente ele vai começar o projeto. E a gente nunca conseguia sair dali. E, às vezes, anos depois, eu chegava para aquele pastor, ou cruzava em outro cenário como esse aqui, numa assembleia, e perguntava, e aí, começou? A resposta é não começou, porque a gente ficou sem saber direito por onde começar. E aí eu pensava muito nisso, isso ocupou muito minhas orações, tudo isso, né? Poxa, eu não tenho tempo para estar junto de tantas pessoas. Eu gostaria tanto de fazer um movimento maior, de assessorar melhor a liderança cristã, de fazer algo. E isso fez muito parte das minhas reflexões. E eu lembrei de Atos 6, 1, 4, um momento devocional aqui, que eu vou ler para vocês. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O que é que isso tem a ver para onde começar? Eu passei a responder para essa pergunta a seguinte frase para o pastor: escolha um líder e o separe para essa função. Faça como está lá em Atos 6, escolha um líder. Porque eu entendi que, na verdade, eu respondi para o pastor, eu trocava ideia, eu dava até uma sugestão prática do projeto, mas a questão é que ele ia começar. E ele já tinha, justamente, você sabe como é que é a agenda de pastor? Então, de fato, ele não conseguia operacionalizar. E eu comecei a responder e dizer, pastor, meu querido líder, é como está lá em Atos 6, 1 a 4, temos que separar pessoas para isso. Para que elas se encarreguem de pensar, não significa que ela já vai vir com a equipe, com isso tudo, mas ela que vai fazer isso acontecer, ela vai ficar pensando só nisso, orando muito por isso, e ela vai fazer isso acontecer. Então, por exemplo, hoje a Igreja Batista da Capunga tem um Ministério de Transformação Social, desde 2021. Minha igreja é uma igreja centenária, mas ainda não tinha experienciado ter um ministério apenas para a transformação social. É claro que sempre houve trabalho social em diversas comissões, diversos grupos da igreja, os irmãos sempre se uniram para as coisas, mas
pastor Marcos, no caso, veio e trouxe essa visão de separar uma pessoa para isso e fazer isso o quê? Crescer. E basicamente é perseverar na visão, perseverar para ele mesmo, né? Porque não é fácil fazer crescer, fazer um ministério que inicia a crescer, montar a sua equipe de voluntariado, com essa realidade do voluntariado que a gente viu aqui. Não é fácil iniciar. Então, basicamente, eu sou a pessoa que estou ali para não deixar esquecer a visão, para não deixar o coração esfriar na visão, para perseverar na visão e para montar uma equipe para fazer isso comigo. Então, é bem recente. E não apenas isso, mas a gente criou também um instituto para a gente poder abraçar aquilo que talvez um CNPJ de igreja não conseguisse abraçar. E claro que tudo isso está muito no começo. Todos aqui que trabalham com isso e sabem como é que é o começo do começo. Né? Então, acho que a gente já começou separando alguém, no caso eu, amanhã pode ser outra pessoa, mas eu tenho visto o quanto que isso é importante. Eu vejo uma igreja centenária como a minha, com tantas agendas e tantas coisas, não sei até que ponto projetos sociais poderiam crescer tanto assim, com tanta agenda, com tanta demanda, se não tivesse um grupo, alguém pensando só nisso. Então, essa é a minha resposta que eu dou hoje aos pastores: separe alguém para isso. Próximo slide. Qual área de atuação eu devo escolher? Essa aqui é mais longa. Deixa eu ver até minha hora. Ok. Tenho 15 minutos. Eu coloquei esses 4 pontos aí: vocação social, necessidade do território, evitar a sobreposição e fomentar a complementariedade dos serviços e diagnóstico social. E eu vou dar um exemplo prático. A gente deve tentar identificar qual é que é a vocação social da igreja. A igreja tem vocação social? Não exatamente com essa nomenclatura, mas a igreja ela tem uma tendência de atuação. Tem aquilo que, se você perceber na história, ela geralmente acaba fazendo aquilo. Quando tem evento daquilo, o povo vai. Quando é do outra coisa, o povo não vai. Então, se a gente olhar direitinho, há uma tendência, há uma inclinação, que muitas vezes representa a inclinação individual da maioria do conjunto. E há aquela tendência que acontece mais no coletivo também. Então, há uma tendência. Há uma necessidade no território. Eu aconselho que você escolha o bairro da sua igreja, amém? Relevância social onde estamos, relevância social local. Então, há uma necessidade no seu território. Como é que você percebe isso? Você pode visitar órgãos públicos do território, você pode levantar estatística, você pode fazer um censo no seu território. Você pode colocar uma pranchetinha, um celularzinho e começar a conversar com as pessoas. Há uma necessidade. Se você ama a sua igreja, você deve passar bastante tempo no bairro onde ela está e verificar qual é que é a necessidade social. Evitar a sobreposição. O que é isso? Vocês já viram aqueles bairros onde tem 3 igrejas fazendo a mesma coisa na mesma comunidade? 3 igrejas atuando com reforço escolar para aquelas crianças. Quanto mais melhor, Marília, porque há uma grande defasagem e a pandemia trouxe uma grande defasagem. É verdade, amém. Mas será que 1 ou 2 não dava? Tem que ser 3? Será que o seu não já poderia estar sendo uma alternativa de desenvolvimento de talentos, com um projeto com música, com esporte? Um projeto para desenvolver o protagonismo social dela? Vamos tentar pensar fora da caixa, vamos tentar pensar e não sobrepor uma ação à outra, mas se complementar. 3 estão trabalhando com as crianças, se algum está trabalhando com as mães, será que o seu não poderia ser trabalhar com as mães das crianças? Né? Então, são coisas que eu falo sempre. Vou citar uma dinâmica que eu fiz, acho que foi em 2021, a oficina do PEP. Foi, pastor? Meu pastor é bom de calendário. Foi em 2021, né? Ele é o melhor da igreja. Ele decora tudo. A gente fez uma oficina do PEP. Nós temos um PEP na igreja que tem 130 crianças vinculadas ao PEP. E a gente queria compreender melhor tudo aquilo e avançar agora dentro do arcabouço do Instituto. Então, eu chamei lideranças da igreja para representar o quê? A vocação social da igreja, né? Chamei várias lideranças, não só da área da ação social, mas se trabalhava com crianças, fui chamando o pessoal para dar a representatividade do que é o coração da igreja. Chamei lideranças de PEP de outras igrejas para nos ajudar a pensar. Chamei lideranças locais de projeto social da comunidade para nós não incorrermos no erro da sobreposição. Chamei a comunidade, que precisa ser escutada, as crianças e mães. E a gente foi conversar sobre aquilo. Mais ou menos foram 3 dias de oficina, de manhã e de tarde. Mais ou menos, acho que foi no último dia, a gente fez uma dinâmica.
que a gente viu tanto de coisa que a gente fazia e a gente queria agora priorizar. Então, eu coloquei 3 áreas, assistência social, educação e saúde, numa cartolina. Essas 3 áreas já estavam por demais preenchidas no decorrer dos 3 dias de oficina. Com a fala das crianças e das mães, a gente abriu uma outra área, que é violência. A gente percebeu, qualquer comentário que elas faziam, existia um clamor para que elas conseguissem andar de forma segura na comunidade. Então, a gente abre uma outra área, porque a gente está atento à necessidade do território. Não só aquilo que a gente pensa, a gente já vem com a nossa ideia do que quer fazer na comunidade, né? A gente precisa realmente entender a comunidade. E eu dei uma bolinha verde para indicar aquilo que cada um tinha um voto, né? A prioridade, 2 vermelhas para aquilo que não deveria ser prioridade. Não deveria ser prioridade não significa nós não vamos atuar, significa que só não é prioridade. E, de cara, a gente percebeu assim, um número gigante de bolas em violência, porque foi a fala deles, então não teve como fugir, e em educação. E quase não teve assistência social, teve muito pouco assistência social, saúde quase não teve também. E isso deixou muito claro o viés de atuação da minha igreja em educação. Mas ficou muito claro, porque na maior parte dessas dinâmicas que eu já presenciei em igrejas, a assistência social ganha muito. Inclusive, não só nas igrejas, pela estatística do IDES, as pessoas doam mais e atendem mais o clamor do trabalho voluntário. Primeiro, a Casa da Infância, de uma maneira geral. E o segundo é combate à fome, a assistência social, pobreza, que chama a atenção. Aí, com a pandemia, saúde passou a ser segundo e combate à fome passou a ser terceiro. Mas educação é como aquilo que ocupa o coração do brasileiro, seja para ele doar, ou seja para ele ser voluntário, está em 9º lugar. Mas na minha igreja estava em 1º. Então, isso representa demais a vocação social. Isso significa que, se eu for para um projeto com viés educacional, provavelmente eu vou ter engajamento. Então, é só um exemplo para vocês de como a gente identificar tudo isso. Agora, tudo isso só foi possível porque a gente já tinha uma capilaridade no território. Por isso que eu estou falando a área de atuação que eu devo escolher, mas eu já atuo lá de alguma forma. Eu já estou lá. Porque, na verdade, primeiro, eu tenho que fazer relacionamento na comunidade. Eu tenho que me fazer conhecida e tenho que conhecer as pessoas. Hoje, na igreja, a gente está com o desafio de abrir um projeto social, onde a gente tem uma congregação, no bairro mais carente também. E a gente passou quase que 2023 inteiro só nisso. Mapeando necessidades, se fazendo conhecido e conhecendo. Quinta-feira passada é que a gente começou um projeto com música lá, depois de 8 meses, fazendo relacionamento. Né? Tentando entender a comunidade. Pode passar. Eita. Tenho medo da burocracia jurídica e da sustentabilidade financeira do projeto. A igreja já não tem dinheiro para arcar com os programas que já existem. Acredito que não teremos voluntários suficientes. Primeiro, eu queria dizer que hoje, graças a Deus, pós-pandemia, no nosso novo normal, a gente vive um mundo que a gente consegue ter muito acesso à informação gratuita na internet. Há 6 anos atrás, eu te daria um curso para você fazer, alguém para você ouvir, uma formação para você fazer, que seria presencial, que você teria um dispêndio financeiro para isso, que geralmente só acontecia em São Paulo, no Rio, e a coisa era mais travada. Hoje, você segue algumas instituições, eu coloquei ali a Child Fund, viu, pastor? A Visão Mundial, a BCR Brasil, a Associação Brasileira de Captação de Recursos, a CAPEMIS, a filantropia. Filantropia atua justamente com fortalecimento institucional, né, o fortalecimento de outras organizações. Semana que vem vai ter um curso gratuito na filantropia, fiquem ligados, se inscrevam. Então, tem tantos pagos quanto os gratuitos, tem as lives, tem diversos materiais para baixar. Hoje em dia tem muita informação. Tá? Então, eu quero responder dizendo para vocês seguirem essas páginas e outras, porque quando vocês seguirem essas páginas, vocês nessas páginas já vão ser remetidos a outras que podem te dar boas respostas para o tempo que a gente tem. Eu estou resumindo dessa forma. Agora, sobre sustentabilidade financeira, eu queria falar um pouquinho mais. Primeiro, porque é um medo legítimo e latente, mas eu queria chamar a atenção que o setor social ele tem uma particularidade que as outras áreas da nossa igreja não têm.
a gente consegue captar recurso dentro e fora da igreja também a gente consegue captar recurso, porque é o apelo social, não é o apelo do evangelismo. Então, a gente consegue captar recurso, a gente continua tendo esse nosso apelo. Fiquem atentos como você está divulgando o seu projeto social. Tem projeto social hoje aqui que não tem nada, mas a primeira coisa que tem de contratação é a área de comunicação. É a área de comunicação. Então, isso é realmente muito importante. E eu queria chamar a atenção para algo que acaba sendo o meu carro-chefe de trabalho na Visão Mundial, na captação de recursos, que é captar recursos através de incentivo fiscal. Hoje, desde outubro do ano passado, a gente teve uma nova legislação e agora a gente pode dedicar parte do que a gente pagaria de imposto de renda para um projeto social. Antes, a gente poderia apenas dedicar esse valor para o Fundo da Infância. E o Fundo da Infância iria administrar esse recurso conforme ele quisesse. Agora, você pode enviar um e-mail com o comprovante da sua designação, que acontece 3% a 6%, depende da sua modalidade, e dizer para qual projeto você gostaria de destinar. Então, imagina, você já vai pagar seu imposto de renda, você vai pagar para a Receita Federal, você pode tirar 6% que você já vai pagar, não é doação, e designar para um projeto. Então, eu sei, por exemplo, que a Child Fund está com uma certidão de captação de recursos aprovada em Minas. Então, eles têm lá um projeto em Minas. Se você é de Minas ou não, não importa. Você pode depositar para o fundo da criança, o Maurício depois fala mais sobre isso, e depois mandar para o e-mail do fundo o comprovante e designar. Assim como você também pode, por favor, escolher a Visão Mundial Brasil em Recife. E temos 2 projetos lá também, que você pode escolher, um com futebol com meninas, você pode escolher e designar. Amanhã, foi eu bater aqui? Amanhã pode ser o seu projeto da sua igreja, por que não? Sua igreja tem quantas pessoas? Se todo mundo ali for designar imposto de renda, Marília, quero... Então não fui eu, não. Para isso, é claro que o seu projeto já tem que estar estruturado, já tem que estar inscrito no conselho, você tem uma estrada de, no mínimo, 3 anos para você conseguir começar a captar recurso com incentivo fiscal. Mas minha fala já está chegando ao fim. Eu tenho mais 5 minutos. A última pergunta é: quando é que eu sei que eu devo criar uma organização da sociedade civil? Quando é que eu sei que a minha igreja, só com o CNPJ da minha igreja, não pode fazer aquele projeto? E eu vou trazer o exemplo do PEP da Cristolândia. Eu estou aqui com o pastor Paulo Dias, a irmã Mary Dias, representando o PEP Network, também não poderia deixar de citar. O PEP, durante algum tempo, foi Programa de Educação Pré-Escolar. Mas no Brasil, ensino pré-escolar é regulado pelo MEC, ou seja, quando você faz uma atividade regulada, você não pode fazer com o CNPJ de igreja. E aí o PEP mudou um pouquinho o seu escopo, se adaptou, continua sendo o PEP, mas agora significa Programa de Ensino de Princípios do Evangelho. E ele faz aquilo ali de uma forma que a igreja pode executar. Há uma ata na igreja, missionários são enviados. Tá. Em algumas cidades, se você faz um programa para além PEP, você começa um programa com música, com esporte, quando você faz 1 vez, 2 vezes na semana, é uma ação social isolada. Você começa a fazer a 3ª atividade, você já está beirando uma tipificação da assistência social, que é uma atividade regulada. Você vai ter que se atentar, até porque, se você já tem condição de fazer 3 vezes por semana, é porque você já tem condição de captar recursos. Se você tem, meu amigo, minha irmã, faça seu CNPJ e comece a captar recursos, não tem por que não fazer. Não tem por que não fazer. E a Cristolândia, um outro exemplo. A Cristolândia também é uma atividade regulada. Se você pensa em trabalhar com qualquer tipo de atividade que tenha abrigamento, tenha acolhimento, tenha proteção integral, as pessoas vão dormir, Cristolândia, Vila Minha Pátria, isso aí você vai precisar ter uma instituição, porque é uma atividade regulada. E você pode até insistir em fazer com um CNPJ de organização religiosa, com uma igreja, mas você vai se deparar aí com fiscalizações. Então, esse é um assunto mais amplo. Se você passar a seguir aquelas páginas, você vai ter acesso a mais conhecimento. Isso foi apenas minha tentativa de juntar aí as perguntas mais frequentes para você que enxerga a importância dessa social para a sociedade e tem desejo de começar, a expectativa é que seja uma luz para você. E o último slide é um desafio. Você pode hoje olhar para a tendência de atuação social da sua igreja
e para uma grande necessidade do bairro onde ela está inserida e pensar em organizar uma proposta de atuação? Será que enquanto eu já fui falando, você já foi pensando em algo dessa ordem? Mas fica realmente meu incentivo para que você olhe não apenas para a comunidade, olhe para a sua igreja também. Você vai precisar do engajamento, então veja com aquilo que a sua igreja se identifica também e tente encontrar uma interseção entre a necessidade do bairro e aquilo que a sua igreja tem uma inclinação. E claro, qualquer decisão ministerial, antes de tudo, para além de qualquer análise dessa, é uma questão de oração. É uma questão de dependência de Deus. Deus tem uma vontade para realizar em um local que às vezes em nada vai ter a ver com a vocação social da igreja, nem muito menos com a necessidade do território. Então, precisamos nos manter sempre dependentes do Senhor. Toda decisão ministerial é, antes de tudo, uma decisão de oração. Então, supera qualquer estatística, qualquer slide que tenha sido mostrado aqui, aquilo que o Senhor tem para você, tem para a sua igreja ou tem para a organização que você trabalha. Então, essa é o que eu tinha para contribuir com vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Quero devolver a palavra para a Marta. Bom dia. Muito obrigado pela honra do convite. Obrigado, Marília, aí já nos brindou com tanta coisa legal, importante. É uma honra estar aqui, ainda mais falando de um tema que move o nosso coração, tem sido a nossa vida aí nos últimos 30 anos, né? E eu queria sempre começar contando brevemente um pouquinho do porquê eu estou falando sobre isso hoje aqui de manhã e porquê, de fato, tenho uma vida dedicada a isso, né? Porque eu sou missionário, eu gosto inclusive de ser apresentado muitas vezes como missionário. Eu recebi um chamado missionário de Deus, eu fui para o campo missionário transcultural com 22 anos de idade, já sendo engenheiro, sendo administrador. Eu falei para o meu pai e para a minha mãe um dia que não eram cristãos, é o seguinte, eu não vou exercer a profissão, eu vou para o campo missionário. E eu tive a oportunidade de servir por um breve período de tempo num campo transcultural, servi na Romênia, no leste europeu. E muito jovenzinho, né, aquele fogo de missões, querendo atuar na área missionária, sem saber o que eu ia fazer ainda da minha vida, do meu futuro. Eu encontrei na Romênia, em 1993, lembra que o Muro de Berlim caiu em 89, leste europeu, 70 anos de regime comunista. Eu encontrei um país em frangalhos, completamente destruído, uma miséria reinando. E eu me lembro de ter passado pela experiência de ter dinheiro e não ter o que comprar. Porque não ter dinheiro a gente sabe como é que é, né? Mas ter dinheiro e não ter o que comprar, eu acho que é pior ainda, né? E realmente não tinha. E eu fui para evangelizar. E uma vez eu evangelizei numa praça da Romênia, no interior lá do país, em Arad. Subi no banquinho de uma praça, eu estava com uma equipe, 400 pessoas pararam, levantaram a mão, aceitando Jesus. Que bom, né? Que bênção. Mas aí eu pensei, o que eles vão comer hoje à noite? O que eles vão comer hoje à noite? Não tinha comida. E aí eu pensei, será que... Eu estava num treinamento missionário, já no campo transcultural. Será que eu cumpri a minha missão como igreja? Simplesmente pregando, fazendo o apelo, eles levantaram as mãozinhas, eu povoei o céu de romenos, e acabou? Agora se vira, tá? Se vira. Eu não sei o que vocês vão comer, não sei como é que vocês vão se virar. Eu tinha ido na noite anterior orar na casa de uma família que tinha um adolescente cadeirante, que não tinha acesso à saúde, que uma situação totalmente degradante, um sentimento de impotência. E ali começou a se direcionar o meu chamado para a área social. E eu comecei a entender que o chamado da igreja é mais amplo do que geralmente nos é ensinado. Então, eu não consigo entrar nesse tema sem fazer pelo menos um fundamento básico teológico. Não quero ensinar padre a rezar missa, tá? Mas a gente precisa falar sobre isso. Porque algum tempo depois, eu andando numa favela no Rio de Janeiro, em Vigário Geral, tinha acontecido a chacina de Vigário Geral, vocês lembram? Estava inaugurando um projeto social dentro da comunidade, não cristão. Eu andando lá no Rio, naquela favela,
é a realidade de hoje, permanece, é uma igreja em cada esquina. O que mais tem nessas comunidades são igrejas. É louvor tocando, é versículo pintado nos muros. Eu conheço essa realidade, e aí eu com 22 aninhos de idade, olhando para aquilo, caminhando com um sociólogo não cristão, que estava fundando aquele projeto, a Casa da Paz, e eu, na minha ingenuidade, perguntei para ele, olha que maravilha as igrejas na comunidade, que diferença que elas fazem aqui na comunidade? Crente que ele ia dizer, nossa, a gente não aguentaria viver sem elas. Ai de nós se as igrejas não estivessem aqui para nos abençoar. E aí ele falou essa frase que eu nunca esqueci, que está, inclusive, no prefácio de um dos meus livros. Ele vira para mim e disse, eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Que amor é esse? E eu levei um choque. Falei, o quê? E eu meio que decidi trabalhar, eu tenho feito isso há 30 anos, para nunca mais ouvir isso de um incrédulo no Brasil. Eu decidi trabalhar para que a igreja brasileira fosse uma igreja transformadora, uma igreja serva, e é por isso que eu estou aqui também hoje de manhã, porque eu creio nesse poder transformador da igreja. E Jesus, lá em Lucas 21, estava lendo aqui o texto dos discípulos no caminho de Emaús, vocês devem conhecer, quando Jesus chega com seus discípulos, né, e ele pergunta, o que vocês estão falando? E o seu discípulo Cleopas fala, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que foi que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu com Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, amém, diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, então, ele já tinha cumprido seu ministério na terra, e quando o discípulo dele deu um resumão de quem ele é, ele definiu Jesus assim, varão profeta, e aí tem toda também uma ministração sobre o que é o profético, e a ação social se insere no profético, porque é uma antecipação da chegada do reino de Deus, eu entendo assim. Quando você alimenta um faminto, você está antecipando uma realidade futura do reino, portanto, a ação social cristã é sim ação profética, transformadora, e esse discípulo definiu como varão profeta, poderoso em obras e em palavras. Aí a gente vê as duas mãos, diante de Deus e de todo o povo, ou seja, a igreja, como corpo de Cristo, deve ser também reconhecida como poderosa em obras e poderosa em palavras. E eu diria que nós somos, né, Marília, mais conhecidos pelo nosso poder das palavras, ou seja, da proclamação, mas também deveríamos ser reconhecidos pelo poder das nossas obras. Amém. E aí insere-se a ação social cristã com toda a sua peculiaridade. Então, passando rapidamente, eu não vou me ater tanto na questão do fundamento bíblico, mas primeiro, a minha caminhada, eu entendo, a minha leitura é que alguns projetos não vão para frente no seio das igrejas, projetos sociais, porque não há uma compreensão profunda, teológica, do papel da ação social na missão da igreja. Quando a gente entende reino de Deus como o governo total de Deus, e quando nós entendemos que reino de Deus é a chave interpretativa das Escrituras, é o assunto sobre o qual Jesus mais ensinou. Reino de Deus compreendido aqui não como o céu, mas como o governo de Deus, não tem como a igreja não agir na sociedade. Se nós oramos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, não dentro da igreja, na terra como no céu, não tem como eu não agir socialmente. Porque o agir socialmente, a ação social, é a manifestação deste reino, desta vontade. É o governo de Deus chegando. Amém. Portanto, eu não gosto muito dessa ideia de ação social cristã apenas como gancho para evangelismo. Não gosto muito, não. Eu não gosto. Né? A ação social não é só gancho para evangelismo. A gente evangeliza nos projetos sociais, claro. Mas ela é
própria manifestação do governo de Deus sobre aquelas vidas que estão sendo ministradas. É mais profundo. E se a igreja não entender isso, se a liderança não entender isso, o projeto não vai ser prioridade. E se ele não trouxer resultados em termos de adesão à fé, aí que ele não vai ser prioridade. Mas não necessariamente um projeto social vai gerar adesões à fé diante das nossas expectativas. Pode gerar, deve gerar, gera, eu tenho essa experiência, mas não necessariamente. Mas mesmo assim é meu chamado continuar servindo. Porque este é o desígnio de Deus sobre as pessoas e sobre as nações e sobre a comunidade. Tá? É muito importante, poderia falar 2 horas só sobre isso, não é o objetivo aqui. Quem quiser aprofundar, estou à disposição de vocês, tem literatura sobre isso, mas este é o fundamento, é a fundação da casa. Ação social só faz sentido numa teologia de reino, ok? Não numa teologia reducionista, que só instrumentaliza o serviço ao próximo, muitas vezes aproveitando-se da sua vulnerabilidade para, como objetivo último, único, a adesão à fé. É muito reducionista isso. Pode seguir, próximo. Então, entender o reino de Deus como essa chave interpretativa, evangelismo e ação social como aspectos indissociáveis do agir redentor de Deus. A Marília falou, não, foi a Marta que falou, alguém falou que, se você olhar os projetos missionários, o que os missionários estão fazendo no campo transcultural? Ação social, projetos sociais, escolas, hospitais, alfabetizando adultos. São aspectos indissociáveis do agir redentor de Deus. Segue. E aí passa pela quebra da dicotomia, né, do sagrado profano, do sagrado secular. É uma dicotomia que a gente precisa quebrar. Deus deve governar sobre todas as dimensões da vida. Tá? Essa dicotomia reinou muito tempo e reina ainda na história da igreja, onde aquela noção de que Deus só está interessado na salvação das almas e nas questões espirituais. Então, o social sempre vai estar no campo do tipo meio do secular, né? E logo nunca será prioridade. Pode seguindo. Então, a desconstrução dessa visão gnosticista, né? A gente chama do gnosticismo evangélico, em que Deus está interessado mesmo na graça, na moral, na teologia, na fé, na ética, no discipulado, nos devocionais, nas disciplinas espirituais, na guerra espiritual. Na guerra espiritual, então, ele está bastante interessado, né? E aí tem o andar de baixo, que Deus está mais ou menos interessado, é um mundo natural. E aí entra as demais dimensões da vida, né? O mundo físico, o mundo do trabalho, o mundo da razão, né? Não pensa muito não, só creia. Já ouviu isso? Né? A dicotomia entre fé e razão. Política já não é nem secular, é do diabo mesmo, né? Já é o terceiro nível que nós queremos, inferior, né? Quando alguns grandes políticos da história foram cristãos, foram homens de Deus, transformaram realidades, né? Ciência, a separação ciência e fé, economia, mídia, artes, a justiça social, os ministérios físicos, né? O servir nos ministérios para a satisfação de necessidades físicas. A gente não vê esta dicotomia no ministério de Jesus. Ok? Não vê. E aí a separação entre domingo e os dias da semana. Então, isso aqui precisa ser quebrado se nós queremos ter uma ação social transformadora na igreja. Se nós queremos ir por protagonismo da transformação da nação. Enquanto isto não for quebrado, a gente vai ser sempre periférico. Vai ser sempre pouco profissional. Os resultados serão pífios. Não haverá impacto. Eu trabalho com o diagnóstico social. Eu tive a honra de ser o coordenador do primeiro diagnóstico no Brasil, de grande porte, sobre a realidade da criança e do adolescente. Curitiba, eu sou de Curitiba, a primeira capital a fazer 1 ano de estudos detalhados sobre a realidade da criança e do adolescente. Eu coordenei esse estudo 1 ano, mais de 40 pessoas. E eu vou dizer uma coisa, infelizmente, irmãos, alguns dos projetos sociais, parece até contraditório falar isso, alguns dos nossos projetos sociais deveriam fechar. Porque eles estão a serviço de quem faz e não gerando impacto no beneficiário final.
tá? Mês de junho, lá em Curitiba, aqueles dias assim, tipo 0 grau, no nosso inverno lá, ouvindo o rádio, chamada da prefeitura, sobre moradores de rua, um apelo do gestor. Igrejas, parem de alimentar os moradores de rua nas praças. Em vez disso, ajude a gente a trazê-los para os abrigos onde eles estarão em segurança. Fui avaliar um projeto social lindo, maravilhoso, uma igreja amada, não estou discutindo motivação, uma igreja amada que fazia um trabalho com moradores de rua. Quando eu perguntei, vocês sabem onde é o Centro Pop? Que é a política pública que cuida dessas pessoas, para você encaminhar essas pessoas para a reinserção. Não. O que é Centro Pop? Sabe, o fazer porque querem fazer, mas não se pergunta, eu estou transformando alguém? Não tem impacto, não tem transformação. Então eu falo isso com muito carinho, irmãos. Projetos que, quando você pergunta para a população, eu fui avaliar no interior de São Paulo, se o projeto aqui fechar, achando que eles iam dizer, nossa, não, eles não podem fechar esse projeto social. A comunidade chegou para mim e falou, não tem problema não, tem outro ali na esquina que oferece os mesmos serviços. Não havia integração, não havia visão territorial. Conferência missionária não, impacto missionário no sertão do Piauí, uma igreja linda, amada de São Paulo, organiza impacto missionário de férias. 2 semanas a galera abre mão das férias para ir lá para o sertão servir. Amém, vamos fazer isso cada vez mais. Aí querem fazer também ação social. Amém. Servem a comunidade, levam coisas, levam cesta básica. No último dia viram e vamos fazer um impacto de beleza, uma coisa mais ou menos assim. Vamos cortar o cabelo de toda a comunidade. Tinha uns cabeleireiros lá, tinha umas pessoas que sabiam fazer isso, reuniu toda a comunidade lá, cortou o cabelo de todo mundo, ia cortando, ia orando, ia abençoando. Amém. Na hora de ir embora, já tinha acabado o impacto, eles estavam saindo dali, um senhorzinho vira para o pastor, fala, pastor, senhorzinho lá da comunidade, pastor, eu poderia falar com o senhor? Eu estou com um problema. Não, meu filho, claro, pois não, como é que eu posso lhe servir, como é que eu posso lhe abençoar? Não, pastor, é o seguinte, é que eu sou o barbeiro da comunidade, e vocês me deixaram 1 mês sem trabalho, podia me ajudar? Como é que eu vou fazer agora? Então assim, é só um exemplo, isso é um exemplo real, que a gente pode querendo ajudar, prejudicar. Já pensou nisso? Porque eu corto o cabelo, amém, glória a Deus, mas assim, eu não transformei em nada, o cabelo vai voltar a crescer. Nada mudou naquela vida. Eu saio me sentindo bem, mas eu não transformei. Então, eu defendo muito uma ação da igreja qualificada. Uma ação com base em indicador, em diagnóstico. Eu não sei fazer isso, Maurício. Gente, entra lá no site da sua prefeitura. Como é que eu vou mexer com ação social e não sei o que é CRAS? Não sei o que é CREAS. Não sei quais são os problemas da minha comunidade. A ação social cristã não é o que eu quero fazer. É o que o outro precisa que seja feito. E o que Deus quer que seja feito. A Marília falou brilhantemente sobre isso. Né? E muito disso, dessa falta de profissionalismo, eu falo porque eu acredito que a igreja, olha aqui o que eu vou dizer, a igreja, isso está no meu livro, é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Eu acredito na igreja como a protagonista da ação social transformadora. Então eu falo, quando eu critico, eu falo com lágrimas nos olhos. Porque eu queria uma igreja mais efetiva. E eu acho que eu tenho uma certa autoridade para falar, sem nenhuma arrogância, porque eu trabalho na igreja, sou da igreja, sou missionário, mas também fui gestor público. Municipal e federal, eu conheço o campo das políticas públicas. E eu sei quem pode transformar de fato.
e também sou estudioso, sou acadêmico da área. E 30 anos depois, quando eu comecei a servir como missionário, eu continuo acreditando que a igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Mas a igreja deve pegar isso, essa afirmação, como uma grande responsabilidade. Não dá mais para fazer ação social brincando. Ok? O país mudou, a realidade mudou. Quando comecei 30 anos atrás a servir numa comunidade pobre lá da periferia de Curitiba, fundei uma organização, tudo que a gente fizesse para eles estava bom, não tinha nada. Hoje, vá lá falar com a comunidade, eles exigem qualidade do serviço. O país mudou, as políticas públicas mudaram, e o Brasil merece uma igreja mais forte, mais atuante. As nossas crianças em situação de privação, exclusão, vulnerabilidade merecem isso. Para isso, romper essa dicotomia sagrado-profano, pode seguir, e entender a vida coram Deo, né? Coram Deo, latim, diante de Deus, perante a face de Deus, que foi um dos lemas da Reforma, isso é do século XVI. Não estou ensinando nada novo para vocês, tá bom? Século XVI. Reformadores ensinaram que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, a ação social cristã é a manifestação desse governo, desse reino, para a glória dele. E é tão de Deus como qualquer outro impacto evangelístico, missionário, seja o que for. É de Deus. Tanto que, até no texto que a Marília usou, os escolhidos para dar comida para a viúva pobre tinham que ser o quê? Cheios do Espírito, de sabedoria e de boa reputação, os mesmos requisitos para as viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Cá entre nós, precisa ser cheio do Espírito Santo para dar uma comida para uma viúva pobre? Cá entre nós, essas coisas batem no nosso coração? Se não batem tanto, é porque a gente está na dicotomia, não entende a ação social. Mas para a igreja primitiva, sim. Espera aí, tem que ser cheio do Espírito Santo para esse trabalho. Tá? Então, é a ideia do coram Deo, que fundamenta uma ação transformadora na sociedade. Pode seguir? E aí a frase de Abraham Kuyper, eu sou fã dele, que ele disse, já que estamos falando de agir na sociedade, né, ele disse, não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana, sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Você crê nessa frase? Amém? Tudo é dele para ele. Então, a ação na sociedade não é só, embora seja até o meu ministério, né, a Marília também trabalha com isso, é o foco aqui da nossa palestra, mas não é só o cuidar do pobre. Agir na sociedade significa a redenção, na verdade, de todos os domínios sociais e entregar esses domínios sociais para a glória de Deus, para o governo de Cristo. É na universidade, é na mídia, é na arte, é no direito, é na família, é na ciência, é na tecnologia, é no Estado, na arena das políticas públicas, é na igreja. Todos os domínios sociais rendidos ao senhorio de Cristo. Tá? E aí depois vamos ler juntos essa frase antes de eu continuar? Vamos lá? 1, 2 e já. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Amém? Amém. Esse é meu tem que ser com bastante ênfase, assim, né? Porque eu entendo que a ação social se insere dentro desse contexto, dessa frase, é trazer o governo de Deus sobre as pessoas. Tá? Não é, olha, outra coisa que assim, é uma frase que me irrita bastante. A gente tem que fazer, né? Porque o governo não faz a parte dele. Gente, que coisa mais pobre. Basear a minha missiologia na omissão do Estado. Não. Os países que têm o Estado mais presente
os países nórdicos, por exemplo, Estado presente, políticas públicas, bem-estar social, tem também uma sociedade civil extremamente atuante. O terceiro setor é a iniciativa privada para um fim público. É algo legítimo em toda a sociedade. Aliás, quando terceiro setor vibrante, para mim, significa saúde social. Uma sociedade vibrante, uma sociedade, as pessoas que se associam para resolver um problema que é público. Quando a gente fala de igreja, né, da igreja, isto é o cerne da missão. Estado fazendo, Estado não fazendo, claro que a gente não pode desresponsabilizar o Estado, né? Mas a igreja sempre vai ter essa tarefa, ok? Porque se você for só o resultado do que a tua prefeitura deixou de fazer, meu caro, por favor, é melhor você ficar em casa assistindo televisão. Isso é muito pobre. Enquanto a gente não entender que é o cerne da nossa missão, isso é uma questão central na missão de Cristo, não será prioridade. Vai fechar, não vai ter apoio de voluntários, não vai ser prioridade orçamentária, vai ser peso e não alegria. Quando a Bíblia fala, lá em Coríntios, Paulo fala sobre os dons espirituais, quando ele fala do dom de misericórdia, ele fala, quem tem o dom da misericórdia, que o exerça com alegria. Interessante isso. Então, quando a gente fala de ação social para a igreja, não pode nunca vir como um peso, tem que fazer isso também. Não pode, é alegria, a alegria do serviço. Essa é a manifestação verdadeira e legítima do dom da misericórdia. Tá? Não é peso, é missão. Fala, Maurício, mas as pessoas perguntam para mim, eu estou trabalhando hoje na área da criança, em situação de privação, exclusão, vulnerabilidade e da violência contra a criança. Eu conheço as histórias mais horrendas que vocês podem imaginar. Tem histórias aqui que eu acompanho que, se eu der detalhes, vocês não dormem hoje à noite. Sério mesmo. Chegava para mim as piores histórias de denúncias no Disque 100. Eu que cuidava disso. Maurício, como é que você aguenta? Como é que pode? Ué, como assim? É a missão, é missão. Ai de mim, se eu não cumprir aquilo que eu fui chamado para fazer. É isso que me sustenta. Não é resultado. Resultados virão. Mas é o próprio exercício da missão. A minha comida, a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. É o que me nutre. E fazer com excelência. Contei uma história para um cara desses lá, executivo altíssimo de uma grande empresa, já começou a chorar. Como é que você aguenta lidar com isso? Eu tinha atendido o caso de uma menina de 10 anos. 10 anos. Que tinha engravidado do padrasto, com a conivência da mãe, que foi mantida em cárcere privado para a gravidez ser escondida todo o tempo. Eu fui atender este caso em que a delegada de Duque de Caxias, acostumada com coisas assim, chorou na minha frente, estava pedindo afastamento, porque não aguentou esse caso. Uma menina que começa a parir uma criança, começa a gritar, mãe, me ajuda, está saindo uma boneca de dentro de mim, ela não sabia o que era. Uma menina de 10 anos, e que teve uma complicação no parto, foi quando chamaram o SAMU, e souberam que ela já estava há 2 anos em cárcere privado, sem ver a luz do sol. E essa menina, quando a delegada fez o exame de corpo de delito, ela falou, eu não posso mais continuar trabalhando. E eu contando esse caso para o cara, ele falou, como é que você aguenta, como é que você pode? Eu falei, se um dia eu precisar, espero que eu nunca precise de uma cirurgia cardíaca, eu não quero ser atendido por um cirurgião que olhe para mim e diga, ai, Maurício, meu Deus, Maurício, coitadinho do Maurício. Eu não quero. Eu quero um cirurgião que resolva o meu problema. Ok? Então, a gente está aqui para resolver o problema, igreja. Amém. Ok? Resolver o problema. Não adianta ficar chorando pelos cantos. Desculpa. Não adianta levar a igreja a chorar. É missão. É missão.
Não é, hoje eu não estou com vontade de ir para o projeto. Mas eu não estou afim de ir para o projeto. Ou então, olha só, aquela pessoa que eu estava cuidando me xingou. Poxa, eu estou aqui servindo, ele vira e me xinga. Conheci um pastor de Salvador que fez tudo que era possível para servir uma família de refugiados afegãos. Alugou apartamento, conseguiu emprego, alimentou os filhos, conseguiu um espaço, visitava, cuidava, pastoreava. Um belo dia foi visitar a família, cadê? Tinham ido embora. Não deram nem tchau. Deixaram a porta aberta para ele resolver o problema do aluguel ainda. Levaram, foram embora, não agradeceram. Falei, pastor, é isso mesmo, a gente está aqui para servir, mas não parou aí. Não deram mais notícias por uns 3 meses. 3 meses depois ele faz uma chamada de vídeo para o pastor, da Times Square, em Nova York. Pastor, olha aqui, agora sim eu cheguei onde eu queria. Era aqui que eu queria chegar. Conto essa história para desmistificar. Bonzinho, o refugiado, o migrante, a criança, o pobre. Querido, é o seguinte, é missão. Eu não faço porque alguém merece. Porque Deus fez por mim quando eu não merecia. Amém? Nós não conhecemos a graça de Deus? Então eu vou fazer, eu vou servir incondicionalmente. Ação social é serviço incondicional. E aí vai continuar, pastor, servindo os migrantes e refugiados, sim. Tem muitos que estão lá que precisam, o coração de Deus é por eles. É cerne, é missão. Segue. Não sei quanto tempo eu tenho. Passa. Cristianismo como sistema total de vida, já falei. Os aspectos da sociedade. Depois, se alguém quiser aprofundar, que pode ser que tem alguém aqui que queira. Maurício, eu tenho chamado, já encontrei várias pessoas para a academia, para a área da ciência, tal. O que o evangelho tem a ver com isso, né? Ou eu tenho chamado para a política. Eu quero ser um político, como William Wilberforce, né? Lá na abolição da escravatura. Então, para cada um desses domínios sociais, existe como a igreja deve agir na sua ação transformadora, porque todos esses domínios caíram, né? O pecado afetou todos eles. Pode seguir. Bom, aqui rapidamente também, o coração de Deus para com os pobres e a justiça. É inegável, não tem como tirar isso da Bíblia. O cuidado dos pobres é central no reino de Deus. O trono de Deus está assentado sobre os pilares da justiça e da misericórdia. Justiça no hebraico, tzedaká ou tzedek, ou mishpat. Eu gosto de usar tzedaká. E gosto de exemplificar isso com a seguinte figura real. Um mendigo pedindo esmolas em Israel. Como que um mendigo pedia esmolas em Israel? Ele não ficava, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, tem pena de mim, não. O que ele dizia? Tzedaká. Tzedaká, ou seja, justiça. Justiça. Imagina você andando lá na rua, imagina, Marta, a gente lá no centro de Curitiba, está cheio de população de rua, né? Imagina a gente andando, cara, justiça. Justiça. A gente não vê isso, né? Porque esse conceito na Bíblia é muito mais profundo do que a gente costuma ter. E isso vem lá do Antigo Testamento, era a ordem social de Israel. O sistema de seguridade social do Ocidente foi baseado na Bíblia. Cuidem da viúva, cuidem do órfão. Uma senhora idosa, o marido morria, não tinha filhos, ela ia viver como? Sem força para trabalhar. Não tinha INSS em Israel. Deus ordenou ao povo: cuidem da viúva, cuidem do pobre, cuidem do órfão e cuidem do estrangeiro, o quarteto da vulnerabilidade. E sabe o que é lindo em Israel? Isso era da ordem jurídica, era lei, não era baseado em sentimentos humanos, não era o que a gente entende hoje como sentir dó. Estava na estrutura da ordem social do povo de Deus. E quando o povo falhava, porque esse é o princípio lá de Deuteronômio 15,
quando Deus diz, né, para que não haja pobres na terra, Deuteronômio 15:4, depois ele vai dizer no 15:7, quando houver algum pobre, depois ele vai dizer lá no 15:11, pois sempre haverá pobres na terra. Ele já está ali, é um resumo, Deuteronômio 15 resume a história do desígnio de Deus para Israel e para a humanidade. Para que entre ti não haja pobre, Deus nunca pensou a pobreza para ninguém, e a vulnerabilidade. Quando houver algum pobre, aí você tem que servir, mas nunca deixará de haver. Ou seja, nunca foi excluído do cerne da nossa missão o serviço. Não era o desígnio original de Deus, a pobreza e a vulnerabilidade. Mas havendo, nós somos chamados a servir. Tanto que Deuteronômio 15:11 termina com isso: livremente abrirá a mão para o pobre da terra. E quando Israel falhou, porque Deus já sabia que Israel falharia na sua missão, houve uma grande advertência. Pode passar? Pode seguir. A ajuda a esses desfavorecidos na Bíblia não é vista como um ato de bondade, mas como uma obrigação ética, é do campo da ética. E quando o povo falhou, houve juízo de Deus. Quem me dá um exemplo de um juízo de Deus para o povo não ter cuidado do pobre na Bíblia? Lá no Antigo Testamento, não é um texto conhecido, muito enfatizado. Antigo Testamento, juízo de Deus pelo fato do povo de Israel não ter cuidado do pobre. Alguém chuta aí? Quem falou? Parabéns. O pecado de Sodoma também. Quando a gente fala sodomita, hoje remete-se diretamente aos pecados da sexualidade. E também, é claro que houve pecados graves de sexualidade em Sodoma, né? Mas Ezequiel 16:49 diz o quê? Alguém lê para mim, em voz alta? Ezequiel 16:49, pode seguir o próximo? O não cumprimento dessas obrigações era considerado como de extrema gravidade. Alguém consegue ler rapidinho? 16:49. Obrigado. Outra versão diz: nunca amparou o pobre da terra. Tá? Então, e no Novo Testamento, será que é menos radical? Dá uma olhadinha lá na parábola das ovelhas e dos bodes. O que Jesus fala sobre isso? Ou mesmo no ensino de João Batista, preparando a chegada do Messias, quando ele vira para o povo de Israel, o povo judeu, e fala: arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino de Deus. Aí o povo vinha, ouvia a palavra, ele falava: produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista dizia: não comecem a dizer entre vocês, temos por pai a Abraão, porque o povo de Israel dizia o quê? Não, a gente já é filho de Abraão. Você está falando para a gente se arrepender, João Batista? Mas nós somos filhos de Abraão, aqui é a lei de Moisés, nós somos o povo de Deus, nós somos crentes. E aí João Batista vira e fala: não comecem a dizer entre vocês, somos filhos de Abraão, porque destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mas comecem a produzir fruto digno de arrependimento, ou seja, fruto digno de quem se arrependeu. E aí o povo virava para João Batista e falava: que faremos então, João Batista? Espera aí, o que é produzir fruto digno de arrependimento? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ponto. Precisa 5 anos de teologia sistemática para entender isso, irmão? Centro da mensagem de João Batista, e depois, o maior de todos já nascido de mulher, né? E depois de Jesus. Tá? Então, a questão do nosso chamado para a igreja realmente se envolver nessa área como senso de missão e como responsabilidade ética, não como ato de bondade, ok? Porque bom só tem um, a gente sabe, né? E nem como gancho para nada.
É cerne de missão. Segue. Aí a praxis relevante da igreja, já falei sobre isso, segue. Acho que meu tempo já deve estar acabando. A vocação histórica da igreja na ação social transformadora. Aqui quero só dar alguns exemplos, porque a gente perdeu isso, porque a gente não aprende na escola pública. A gente não aprende em nenhuma escola. O papel da igreja na ação transformadora. Gente, é lindo. Eu gosto muito de apologética também. Então, toda criança na escola. Lindo isso, né? É política pública de praticamente de todos os países do mundo, praticamente, das democracias. Então, onde que veio isso, hein? Onde que nasceu essa ideia de que toda criança, todo ser humano tem que estudar? Isso para nós hoje é tão óbvio, né? Isso não foi sempre óbvio. Sabe de onde que veio isso? Da igreja. Noção de sacerdócio universal do crente. Espera aí, todo crente é um sacerdote? Século XVI. Ué, então se todo crente é um sacerdote, não tem mais a mediação do catolicismo romano, né, do sacerdote romano, então todo mundo tem que conhecer a Bíblia. Para conhecer a Bíblia tem que saber ler e escrever. Tem que ter escola. As igrejas começaram a abrir escolas. Você sabia que as melhores universidades do mundo hoje nasceram de avivamentos da igreja? Abolição da escravatura, né? Óbvio, nossa, trabalho escravo, gente, que absurdo. Quando o trabalho escravo era institucionalizado e era o centro da riqueza do império mais poderoso da época, britânico, foi um movimento da igreja que acabou com a escravidão, liderado por William Wilberforce, um político inglês. 21 anos de batalha no Congresso, até que a Inglaterra aboliu a escravidão em todos os seus domínios, e foi pressão da Inglaterra para que houvesse abolição no Brasil. O que você vai estudar na escola? Sabe o que vão te dizer na escola? A visão marxista. A Inglaterra precisava de mercados para a Revolução Industrial. Então tinha que abolir a escravidão. Se você for ver lá, quem fez o movimento abolicionista foi um homem de Deus que dizia, não, isso fere a santidade de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Veio da igreja. Você estudou isso na escola, no Brasil? Área da saúde. Sabe como é que o evangelho se dissipou pelo mundo? Foi quando havia as pragas. Febre tifoide, tifo. Todo mundo fugia dos enfermos. Século III, século IV, o cristianismo sai de uma seita do judaísmo sem relevância e se torna a religião predominante do império. Por quê? Foi um movimento de base comunitária. Como assim base comunitária? Quando todos fugiam dos doentes para não serem contaminados, tinha um povo que ia cuidar dos doentes, arriscando a própria vida. Os cristãos. Até hoje, alguns dos melhores hospitais do Brasil têm um nome tão bíblico, Santa Casa de Misericórdia. Já viu isso? Eu vou na Santa Casa de Misericórdia, um hospital lá. Hoje é SUS, né? Tudo bem. Mas assim, qual foi a origem disso? Por que aquilo ali se chama Santa Casa de Misericórdia? Que nome, né? Quem cuidava da saúde era a igreja. Poderia dar inúmeros outros exemplos. A própria escola bíblica dominical. Quem aqui é de igreja que tem escola bíblica dominical? Glória a Deus, amém? Não estou falando contra a escola bíblica, tá bom? Mas, quero resgatar a história e dizer, vocês devem saber, que a escola bíblica dominical começou como? Qual era o primeiro nome lá? Na Inglaterra, quando começou? Escola dos Esfarrapados. Era para cuidar das crianças de rua. A igreja chamava as crianças, alimentava, cuidava, dava banho, fazia o que tinha que fazer, ensinava a palavra. Em pouco tempo, a escola bíblica dominical tornou-se um movimento das igrejas da Inglaterra. E simplesmente o país, que era assim, fez assim.
país que tinha uma tensão social enorme, a Inglaterra, antes de John Wesley. A Inglaterra, antes de John Wesley, era vou dizer, era branco. A Inglaterra, depois de John Wesley, o avivamento wesleyano era preto, era B. Outro país transformado pelo agir da igreja. Então, temos as nossas escolas bíblicas dominicais, amém, só que é para servir a própria igreja. Tenhamos as nossas escolas bíblicas, mas o que temos para servir a comunidade? Tá? E aí, como meu tempo já esgotou, só vou encerrar, pode seguir. Só vou, talvez um último slide aí. Tá. Rapidinho, só alguns minutos, os modelos de intervenção social dentro dessa linha do agir com sabedoria. Se você quiser aprofundar nisso, eu tenho um livro publicado, eu não trouxe aqui, pela editora Ultimato, chama-se O Reino Entre Nós. Tá? Muita gente que trabalha com ação social na igreja tem esse livro, onde eu explico os modelos de intervenção social. Eu faço a separação entre assistência, reabilitação, desenvolvimento e advocacy, que é a incidência política. São 4 eixos distintos da ação social. Então, a gente não pode confundir alhos com bugalhos, né? A assistência é para quem precisa da ação emergencial da igreja. É dar para alguém, é fazer para alguém. A igreja tem que fazer assistência. Mas quando a situação deixa de ser emergencial, eu não posso continuar com a assistência. Ok? Eu não posso continuar com o projeto assistencial quando não é mais uma demanda de assistência emergencial. Assistência é ajudar as pessoas a sobreviver. A pessoa sobreviveu, entra um segundo paradigma de ação, que é ajudar as pessoas a agir em seu próprio favor, ajudar as pessoas a melhorar. E aí eu entro no paradigma do desenvolvimento social, que é outra técnica, é outra maneira de agir. E a igreja confunde tudo, muitas vezes. E aí gera dependência, gera manipulação, enfim. Isso tudo está explicadinho lá no texto, no livro, não dá tempo de falar tudo aqui. Aqui é mais para despertar a consciência de que, existem diferentes formas do agir social, a assistência, a reabilitação, o desenvolvimento, e o advocacy, que é o quê? A incidência política, que você é atuar no âmbito estrutural. Tá? Então, lá no CAD, eu fundei uma organização que é o CAD, que hoje está em 7 estados, né? Cresceu, a gente fazia assistência, fazia o desenvolvimento, a gente chegou a ter uma escola para 170 crianças. O que acontecia? Escola de qualidade. Os meus filhos estudavam na escola lá do projeto, né? Eu dizia que se eu não servisse para os meus filhos, não servia para o filho de mais ninguém. Então, eles estudaram lá, bonitinho, com as crianças da comunidade. Só que quando saíam da escola e iam para o ensino médio, eles tinham que largar a escola para ir trabalhar, para prover para a família. Muitos desses adolescentes jovens não concluíam o ensino médio. Aí eu olhei e falei, peraí, o que é um adulto sem ensino médio no Brasil? Um adulto pobre, em 99% dos casos. Então, ele vai gerar um filho pobre para eu cuidar? Eu estou enxugando gelo aqui. Então, eu falei, vou começar a mexer com incidência política, com a transformação estrutural, né? A escola de qualidade, as oportunidades, e aí que eu virei conselheiro nacional de assistência social por 4 anos, todo mês indo para Brasília, e depois também atuei na política pública como secretário da criança e adolescente. Então, sabe aquele provérbio? Não adianta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. Mas eu pergunto, de quem é o rio? E se o rio for poluído? Não adianta eu ensinar a pescar. Então, eu preciso dar o peixe quando a pessoa precisa de peixe e está passando fome. Eu preciso ensinar a pescar quando ela já comeu o peixinho dela, já está ok para aprender a pescar, e agora ela vai cuidar da própria vidinha dela, eu vou ensinar a pescar e vou dar amém, glória a Deus, vá em paz, com autonomia. Você não precisa mais de mim. Aliás, trabalhar com ação social é trabalhar para ficar desempregado. É trabalhar para que não precisem mais de você, beleza? É meio ingrato esse trabalho, né? Tem certeza que você quer isso para a tua vida? É trabalhar para que eles achem que foram eles que fizeram.
Essa é a ação social verdadeira. Tá? Então, eu dou o peixe, aí eu ensino a pescar se ele já comeu o peixinho dele, mas depois, se o rio estiver poluído, eu tenho que despoluir o rio. Ou se o rio tiver um dono, eu tenho que dizer para o dono, ó, deixa ele vir pescar aqui também, dá o direito dele pescar aqui também. Aí eu vou mexer com a incidência política, políticas públicas, que eu acredito que a igreja deveria sair das suas paredinhas confortáveis, tá bom? E fazer incidência política. Não estou falando de política partidária, esse é chamado de alguns específicos, mas fazer incidência nas políticas públicas. Então, são os diferentes modelos de intervenção social. Pode seguir. E acho que eu encerrei, né? Pode passar. Eu falo da nova fronteira, a nova, entre aspas, porque... Vamos lá, rapidinho. Quem é o pai de missões modernas? Alguém sabe? Considerado o pai de missões modernas? William Carey. A galera aqui vai tudo nas conferências de missão e de ação social. Entende da área. Amém. William Carey. Qual foi o legado de Carey, gente? Século 17, 18. Escolas para 10 mil meninas na Índia, numa época em que mulher não estudava. Hindus convertidos, sim, ele é missionário, mas ele abriu escolas para 10 mil meninas, ele fez um tratado de história natural, ele mapeou as espécies botânicas que só tinham na Índia. Mas missionário faz isso também? E ele conseguiu a abolição do sati. Você sabe o que é o sati? A morte das viúvas. O homem morria, a viúva era queimada viva, a mulher pertencia ao homem. Isso é lei na Índia. Sabia disso? É lei na Índia. Ele aprovou, é a influência de um missionário do século XVIII. Então, William Carey fez advocacy. Uma palavra que a gente só usa agora, no século XXI praticamente. Ele fez incidência em políticas públicas. Cadê os missionários que estão mudando leis? Cadê a igreja que está influenciando para mudar leis nesse país? Eu dou uma listinha para vocês de prioridade na minha área, que não sai do Congresso. Sabe a bendita lei Moagi? Do infanticídio, da morte das crianças indígenas que nascem deficientes? Está parada lá não sei quantos anos. Os caras não votam. Não votam. Não foi falta de reunião e de pedido. Não vota. Eles votam outras coisas. Cadê a incidência da igreja? Né? Então, também há a nova fronteira, nova entre aspas, né? Fronteira de influência social, que eu entendo que a igreja tem que fazer. Pode seguir? Acabou? Obrigado, pessoal. Fico à disposição de vocês. Ali estão as minhas informações para a gente aprofundar essa conversa, tá bom? Ali tem perfil de Instagram também, que hoje é a melhor maneira de conversar. Valeu! Prestes a completar 50 anos desde a sua fundação, a Itaipu Binacional tem uma nova gestão. Uma gestão comprometida com o cuidado com as pessoas e que acaba de ampliar o território de atuação da empresa para todo o estado do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Para atuar neste amplo território, foi criado o programa Itaipu Mais que Energia. A iniciativa engloba diversas ações sociais e ambientais, que antes estavam restritas à região em torno do reservatório. E que agora vão chegar a 434 municípios, que somam 11 milhões de pessoas e 200 mil quilômetros quadrados de área. São ações alinhadas com a missão da empresa de promover o desenvolvimento territorial com atenção especial às pessoas e ao meio ambiente. E que contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. O programa Itaipu Mais que Energia é formado por ações de educação ambiental,
gestão por bacias hidrográficas, desenvolvimento rural sustentável, plantas medicinais, sustentabilidade das comunidades indígenas, aquicultura e piscicultura sustentável, saneamento ambiental, gestão de resíduos sólidos, conservação e restauração da biodiversidade, responsabilidade social, pesquisa e extensão universitária, desenvolvimento cultural, turismo sustentável. Itaipu mais que energia. Uma nova Itaipu, a serviço de um Brasil mais humano e sustentável.